Voltando, imprescindível. Significa que não pode faltar esse dom nas nossas vidas. É indispensável, é necessário, é um dever ter o discernimento do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós temos dois tipos de discernimento. Primeiro é o discernimento natural, o que é de nós, que veio desde o nosso berço, na nascença, do ventre da nossa mãe. E o segundo é o discernimento do Espírito Santo, que ele o discernimento natural, que é do homem, né? Saber o que são de Deus e o que não são de Deus através da palavra. Aí já entra o discernimento do Espírito Santo, ou do Espírito. Quando se fala discernimento do Espírito, é a comunicação do Espírito Santo sobre o nosso ventre, nosso interior. Então se fala discernimento de Espírito, porque o discernimento do Espírito, ele é muito mais abrangente do que simplesmente um discernimento natural. Pelo discernimento natural, eu não sei, pela avaliação, quando é manifestado um determinado poder. Ou se é um poder de Deus, que cura, ou se é um poder satânico, que também cura. Eu não sei dizer se os dons de língua que está falando na igreja se provém de Deus ou se provém do diabo. Quando se fala que os anjos estão manifestando no nosso meio, nós não sabemos que tipo de anjo que é esse. Se é o anjo do Senhor, que significa os filhos de Deus, ou é o anjo satânico. Quando nós vemos uma cura instantânea, com os olhos carnais, nós não sabemos definir se provém de Deus ou se provém de Satanás. Quando vem um raio próximo da gente, nós não sabemos se é de Deus ou se é do diabo. Olha que situação. Olha a diferença do discernimento natural, que é aquilo que eu consigo enxergar, e o discernimento sobrenatural, espiritual. Isso é fundamental na vida do cristão. Não pode faltar o discernimento espiritual nas nossas vidas. Quando vier uma pessoa pregar a palavra, nós temos que ter o discernimento do Espírito Santo para saber que se aquela palavra, né, que está sendo falada, que está sendo ministrada, se ela condiz com as Escrituras Sagradas. E tem palavras que são pregadas que não condiz com as Escrituras Sagradas. Isso eu tenho que ter o discernimento do Espírito Santo. Os olhos carnais não vai conseguir definir isso. Quando é Espírito e quando é carne, né? Quando é Deus falando e quando não é Deus falando. Às vezes não é nem demônios falando. Às vezes é o próprio homem falando, expondo as suas experiências dentro da palavra. Porém, fica uma coisa limitada. Eu vou basear uma palavra, pegar algum texto bíblico e colocar dentro do meu conceito. E eu vou definir aquilo que eu tenho de prática. Isso não basta. As coisas espirituais são espirituais. 1 Pedro 2,15 fala que a inspiração é do Espírito Santo. Quando eu tenho o discernimento natural, para eu saber o que eu tenho que fazer e o que eu não tenho que fazer, isso daí os nossos pais, carnais ou naturais, ensinam para nós o que é fazer o certo e o que é fazer errado. Quando nós devemos orar, quando nós temos que buscar a presença de Deus, saber que não pode fazer um tal ato e quando se pode fazer um tal ato. Então nós somos ensinados o quê? Pelos olhos carnais ou pelos os dons naturais. Que eu não devo beber, que eu não devo roubar, que eu não devo assaltar, que eu não tenho que furtar, eu não tenho que fazer nada do que é errado. Errado é tudo ao contrário à justiça de Deus. E também eu sou ensinado o que eu tenho que fazer. Eu tenho que estudar, se eu sou criança. Nos adolescentes eu tenho que estudar e trabalhar, e o adulto tem que, né, continuar os seus estudos, né, e trabalhar e cuidar da família. Então cada faixa etária de idade tem uma determinada responsabilidade a ser cumprida. E essa responsabilidade a ser cumprida, ele vem da onde? Do nosso berço.
Então, discernimento natural é tudo aquilo que nós absorvemos, o que é de bom e o que é de ruim. E isso fica gravado no nosso subconsciente e desce para o nosso coração. Aí eu vou praticar tudo aquilo que os meus pais ensinaram. Agora, quando se trata de um discernimento espiritual, quem é que pode nos ensinar? O nosso pai? A nossa mãe? O nosso irmão? É o Espírito Santo. É a panóplia que nós falamos da aula passada. É este que discerne se os espíritos são de Deus ou não. A Bíblia fala que o diabo se transforma em até anjo de luz, né? E ele pode enganar também a muitos. Então, se ele se transforma em anjo de luz e ele faz o mesmo poder, entre aspas, né? Ou seja, ele faz chover, ele faz relampejar, ele pode curar, né? Só que qual é a diferença da cura satânica e uma cura divinal, vindo do Espírito Santo? A cura do mal, ela te cura de uma enfermidade, mas ela te põe outro. Aí com o tempo, você faz um pacto satânico, ele te cura daquilo que ele colocou, mas coloca outro. Ou seja, constantemente a pessoa vai ficar subjugado nas mãos do diabo, Satanás. Quando o Espírito Santo de Deus cura, é para sempre. A alegria, a regozijo, a aleluia, a glória a Deus, a louvores, a cânticos, a jejum, a oração, a tudo que é benefício para a nossa vida, tanto material e principalmente espiritual. E quando nós somos curados definitivamente. Louvado seja o nome do Senhor. Discernimento, todos têm que ter. E ela já inicia desde a nossa vida social, que é o discernimento natural. E isso nós devemos que ter, sim. É obrigação, né, do homem, do ser humano, saber o que é bom e o que é ruim, o que serve e o que não serve. E os dons espirituais, meus irmãos, ele é muito mais abrangente, né? Eu tenho que definir se aquilo que está sendo pregado, se aquilo que está sendo curado, se provém de Deus ou se não provém de Deus. Quantos e quantos no nosso meio existe, entendeu? Pessoas que se dizem pastores, missionários, diáconos, evangelistas, né, presbíteros, e não está em mais conformidade com a palavra de Deus, permitindo que os espíritos imundos entrem pelos nossos ouvidos, através das suas vozes, contaminem o nosso cérebro e logo em seguida desce para o coração. Aí eu estou sendo um soldado de Cristo contaminado. Aí o que eu era a favor, eu passo a ser contra. Eu preparei um soldado para guerrear contra as forças das trevas. Se eu tirei o meu capacete, agora eu vou lutar no cristiano contra. Quantas pessoas nos dias de hoje já acontecia isso lá, na era de Jesus? E aconteceu alguns momentos também no Antigo Testamento. Só que no Velho Testamento, no caso, eles eram banidos. Deus mandava descer na sepultura, era na hora. Era assim. E no Novo Testamento, quem mentia era morto na hora. Era morto. E nos últimos dias de hoje, vamos dizer assim, né? Ou nos dias atuais, melhor dizendo, né? Se a gente mente, não vai acontecer nada. Se eu pratico algum delito, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada na questão natural. Eu não vou morrer hoje de imediato, mas eu estou morto no ventre. Eu estou dominado no ventre. E para que essa mensagem satânica chegue no ventre, no interior do homem, tem que passar pela porta. E passando pela porta, vai passar pela janela. E vai montar na nossa casa. E depois vai para o centro das emoções, que é o coração. O coração não é simplesmente um músculo que palpita, que puxa o sangue, né? São dois tipos de sangue que tem o corpo humano, né?
Agora não me fugiu o nome desses dois sanguíneos, né? Então, meus irmãos, jamais possamos tirar de hipótese alguma o capacete da salvação. E precisa de nós termos esse discernimento, que é algo sobrenatural que as vistas e a mente humana não conseguem alcançar. Olha a necessidade. Nos dias de hoje, quantas e quantas pessoas que se dizem de ser cristãos e não são. Paulo teve um problema terrível na segunda e na terceira viagem dele. Porque estavam o povo dando ouvido a espíritos imundos e os que estavam dentro das igrejas começou a contaminar outros. E quando se tinha os dons espirituais, os discernimentos de espíritos, também havia contenda por causa disso. Uns enxergavam com os olhos da fé e outros enxergavam com os olhos naturais. E aí começou a criar o quê? A confusão terrível. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Jesus Cristo, eu sou de fulano, de ciclano, beltrano. Quando se falava línguas, era completamente desorganizado o culto. E tem que ter um padrão para nós adorarmos a Deus. Tudo tem um padrão. Se nós temos um padrão, uma regra na nossa vida a ser cumprida e ser estabelecida e cumprida, a ordem espiritual é muito mais. Mas é aquilo que Deus dá. Aquilo que Deus dá. Se Deus quer usar um profeta, ele vai usar em dons de línguas estranhas. Vai usar. O irmão vai querer, o irmão vai ficar enciumado, porque eu estou vindo na terra, Deus já usa ele, não me usa. Sabe por quê? Porque está fugindo, entendeu? Está fugindo. A pessoa que fala isso, irmão Jair, ele está fugindo dos padrões divinos. É o que nós vamos falar daqui a pouco. Tirou o capacete da salvação. Deu a entrada às vozes de espíritos imundos e a janela começou a contemplar isso. Não começou mais a contemplar a salvação vindo dos céus. Começou a contemplar aos meus lados e olhando para baixo. Mas Francisco, a Bíblia diz que, né, quando a pessoa fala em línguas, se não tiver um tradutor, é para sua própria edificação, né? Própria edificação, correto. Entendeu? Só que eles, lá no período da igreja, eles achavam que estavam sendo usados, entendeu, por Deus. E aquilo, a grande maioria, era carne operando. Nem tudo é o diabo, também tem a carne. Então tem o discernimento do Espírito, né, que é do Espírito Santo, tem o discernimento da carne humana, o natural, é que entra a carne. E às vezes tem pessoas que tropeçam numa pedra, também se espiritualiza demais. Vai clamar o sangue de Jesus naquela pedra só porque eu tropecei. É falta de discernimento. Eu via pessoas sapateando, rodando, chegava de tanto rodar, irmãos, né? Caía, e era aquela bagunça, você tinha que tirar as cadeiras no meio, e a pessoa ficava lá de braços abertos, outros ficavam chorando, outros ficavam gritando, outros ficavam dormindo. Isso aí, meus irmãos, isso daí é desordem. É neste momento que nós temos que provar para nós mesmos que a nossa fé não vai abalar por essa situação. Eu tenho que ter o discernimento do Espírito Santo para ver se aquilo é de Deus ou não é de Deus. Quando uma pessoa é usada por Deus, no caso como já está falando da questão de línguas estranhas, tem que ter uma ordem de duas coisas. Ou ele está falando para edificar a fé dele, pela mensagem que está sendo recebida, ou simplesmente eu quero me aparecer, que eu sei falar línguas estranhas. Vira desordem. E se não tiver, e detalhe, quando o Espírito Santo de Deus trabalha na nossa vida, trabalha na consciência do ser humano. Ele jamais vai trabalhar no ser humano inconsciente. Quem trabalha no ser humano inconsciente é o diabo, é Satanás. Aí você pergunta para a pessoa o que aconteceu com ela. Eu caí no espírito. Eu estava na unção no espírito. Que espírito? Eu percebi isso já faz um tempo já. Quando o pregador tá lá pregando, tá mensagem normal, tá correndo, a igreja não se manifesta. Mas quando o pregador fala em língua, aí a igreja começa a adorar mais. Aí eu ainda falo o quê? Olha o anjo ali na porta, olha o anjo ali no cantinho, olha o anjo no outro, olha o anjo no outro. E aí é um erro gravíssimo, né? Um erro gravíssimo. Podem isso. Já percebi muito isso. Acontece muito isso. Eu cansei de ver isso.
Eu cansei de ver meninice. E é um erro. E é um erro que ela precisa de ser corrigida. E de que forma que precisa de ser corrigida? Eu tenho que dar ouvidos à palavra de Deus. Aí eu já entro agora na lição. Como é que eu vou aprender isso? Isso foi de pastor? Qualquer pessoa, qualquer pregador. Você nunca percebeu? Qualquer Começa a pregador, perceber, irmãos. a mensagem está incorrendo, a palavra, o pregador está desenvolvendo a palavra, explicando, as pessoas não glorificam. A partir da hora que ele fala em línguas, aí as pessoas começam a glorificar a Deus. Eu acho que se é para glorificar, não precisa esperar sair uma língua estranha da boca do pregador para você glorificar. Já a palavra de Deus é o suficiente, já que você está entendendo. E a palavra de Deus, ela testifica com o nosso espírito. Então, se a mensagem é boa, ela é genuína, então nós vamos glorificar o nome do Senhor, porque nós estamos sentindo que a mensagem, ela vem do alto. E aí começa a vir a manifestação de línguas, vem a manifestação da cura, do batismo com o Espírito Santo, para quem não é batizado, né? Vem diversos dons divinos, provindas de Deus. Agora, se você percebe que uma pessoa está levando, trazendo a palavra de Deus, né, e não está acontecendo nada, então tem alguma coisa errada. É no nosso erro? Não, porque nós estamos sentados querendo aprender da palavra de Deus. Então, se a palavra não está vindo com eficácia e eficiência, então está faltando a unção naquela pessoa que está trazendo a mensagem. Eu já vi pessoas falarem: irmão, dá glória a Deus aí para o Espírito Santo descer sobre mim e começar a falar. Isso é um erro. É falta de preparo espiritual. O Deus foi naturalmente, né? Naturalmente. A palavra, quando ela é mencionada, meu irmão, ela vem naturalmente. As coisas acontecem naturalmente. Agora, quando nós estamos ouvindo uma palavra e nós estamos murcho, não é eu que estou murcho. É que a palavra não está tendo conteúdo. E nos dias de hoje, tem muitas pessoas usando a palavra para o seu próprio conhecimento. Então a coisa não flui. Por mais que a pessoa fale: não, dá glória a Deus, você parece um túmulo, tá com a boca fechada, você berrava lá no mundo e aqui não glorifica a Deus, dá glória a Deus, porque aí dando glória a Deus o Espírito vai vir aqui sobre nós. Ué, o Espírito Santo de Deus, ele está dentro do nosso ventre 24 horas. Basta eu ceder à vontade divina para que o poder de Deus venha manifestar na minha vida. Sem a unção, eu não vou fazer nada. Eu não vou fazer milagre, eu não vou fazer sinais e prodígios e maravilhas dentro dos padrões divinos. É falta de discernimento. É falta de discernir. Os dois andam juntos. Discernir é aquilo que eu tenho que ver se é bom ou se é ruim. E discernimento é para eu definir, julgar, né, se o Espírito é de Deus ou não é de Deus. Quantos e quantos, né, não tem esse discernimento espiritual? Por isso, irmãos, que às vezes quando nós entramos no culto, né, aí começa a arrastar banco. E aí isso toma conta do culto inteiro. E aí toca os instrumentos, roda por causa que o instrumento está tocando, aí toca um playback, a pessoa começa a rodar também com playback, aí uns caem, outros caem, começam a chorar, outros caem dormindo, como eu falei. E sabe, irmãos, é uma verdadeira desordem dentro da casa de Deus, e nós sabemos que isso não é assim. Eles fazem isso na emoção? Omissão. E sabe por quê, meu amado irmão? Para ganhar público. Para dizer que só Deus opera aqui. Uma pessoa que pensa que Deus só opera aqui e não opera lá, irmãos, isso é um erro gravíssimo. Falta total do Espírito Santo de Deus. A igreja é de Cristo. O mesmo poder que funciona aqui tem que funcionar nos demais locais. É igreja. Somos nós, membros de Cristo. Agora, falar que aqui opera e na outra igreja, no meu concorrente, não opera, irmãos, está completamente fora
dos padrões divinos. O poder é de Deus, não é do homem. A igreja, o cabeça é Cristo, e nós somos um membro. Se um membro fica doente, o outro membro que está próximo vai sentir. Aquele outro membro, por exemplo, se eu estou com dor de cabeça, o meu corpo inteiro vai sentir. Se eu estou aqui com a minha unha encravada, a minha mão vai sentir, o meu braço vai sentir, porque aqui corre sangue, né? Então todo o corpo também sente. É imprescindível nós termos o Espírito Santo de Deus. Agora, como que nós precisamos de adquirir este discernimento espiritual? Como? Lendo a Escritura. Que mais? Oração. Que mais? Consagração. Que mais? Que mais? Conhecer, buscar o conhecimento Buscar conhecimento. Da onde que vem da conhecimento? palavra de Deus. Da palavra de Deus. E como que eu tenho que buscar esse conhecimento da palavra de Deus? Aonde? Na Bíblia. Na Bíblia. E para eu buscar a palavra na Bíblia, eu preciso de alguém que venha explanar a palavra verdadeira. De que forma? Eu tenho que buscar essa palavra dentro da Bíblia. Através de um responsável. Do pastor, por exemplo. E se o pastor é muito ocupado, o pastor está... É imprescindível. Mas o auxílio do Espírito conheço- Santo também é Porque eu conheço importante. Eu conheço um pastor que tem 2 empregos. Mal é no domingo e na sexta-feira. Aí a pessoa vai para a escola dominical. Aí que eu quero chegar. Aí é que eu quero chegar. Como é que eu vou adquirir o discernimento espiritual? Leitura da palavra, orando, jejuando, se consagrando o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, comparecendo nas escolas bíblicas dominicais, entendeu? E nos cultos de doutrina. Porque se eu não compareço nos cultos de doutrina, eu não compareço na escola bíblica dominical, eu estou completamente desarraigado do membro de Cristo, do corpo de Cristo. É aí que é onde acontecem as problemáticas. Porque eu estou totalmente despreparado. Irmãos, eu já vou, esse ano, no mês de dezembro, já vai completar acho que 21 ou 22 anos de crente. 21, 22 anos. Sempre frequentando a escola dominical e os cultos de doutrina. É isso que ajuda a você crescer espiritualmente. Quem que liga o ventilador? Não. É isso que ajuda, irmãos. Nós precisamos de ter conhecimento da palavra de Deus. E para nós conhecermos a palavra de Deus, nós temos que aprender, ensinar. Nós temos que ser doutrinados pela palavra de Deus. Definindo os espíritos se são de Deus ou não são de Deus. E isso é ensinado para nós. Se nós não prestarmos o nosso ouvido para a doutrina de Cristo, jamais nós vamos aprender alguma coisa. Tudo na nossa vida é uma fase. Quando uma criança nasce, tem os cuidados da mãe, tem os cuidados do pai. O pai ensina a criança. A mãe ensina a criança. Aí a criança entra no berçário, o pai e a mãe ensina, o berçário vai ensinar. Aí vai para o primeiro ginásio, o pai e a mãe ensina, a escola ensina. Aí eu vou para o ginásio, o pai e a mãe ensina, o ginásio ensina. Aí eu vou para o colegial, o colegial ensina, os nossos pais ensinam. Aí eu vou para uma faculdade, a faculdade ensina, os nossos pais ensinam. E quando eu vou para um doutorado, para um mestrado, né, outros cargos acima, as instituições ensinam. E os nossos pais, capengando no cajado, ensinam. Irmãos, percebeu agora essa didática?
que todo momento da nossa vida nós sempre estamos aprendendo? Olha aqui, ó. Estamos aprendendo e falando pouco, para não falar baboseira. É aí que eu adquiro a sabedoria. Eu preciso ter sabedoria e conhecimento. Mas para eu poder adquirir sabedoria e conhecimento, eu tenho que ter a disponibilidade de querer aprender. Olha a importância agora. Nós pegamos aí, ó, vamos dizer que essa congregação aqui, ela tenha mais ou menos na faixa de 250 membros. Membros e obreiros, né? Contando mulheres e adultos. 250 pessoas. Né? Não vou contar criança ainda, porque ela não tem ainda personalidade própria, definida ainda, porque a criança, ela está em fase de ensinamento. Agora eu pego essa quantidade de pessoas que tem na nossa igreja, aqui, estou falando do templo sede, quantas estão matriculadas na escola dominical? Quantos estão vindo no culto de doutrina? Olha aqui, ó, nós vemos aqui na nossa casa, 2, 4, 6, 7 comigo. Cadê o restante? Como é que eu vou ensinar, irmão Jairo, o povo, se eu não compareço nos cultos de doutrina e não compareço na escola dominical? Agora, você convoca uma vigília. Não estou discriminando vigília, gente. Vamos lá, vamos similar as coisas. Eu não tenho o meu preparo, a minha solidez na palavra e nem no espírito. Marca uma vigília. Convoca 5 cantores, convoca 5 missionários. A igreja não vai encher? Eu vou fazer campanhas de libertação. Eu vou fazer campanhas de cura. Eu vou fazer campanhas de batismo com o Espírito Santo. Vem gente lá da Zona Leste que ouviu falar que aqui vai ter campanha. E a igreja, até de outros lugares, vem em peso. Agora, convoca a pessoa para vir estudar a palavra de Deus, para ficar sólido na palavra de Deus, para comparecer nos cultos de doutrina. Temos problema aqui, problemas de discernimento. Eu já participei de vigílias, né, que era uma verdadeira calamidade, totalmente fora dos padrões divinos. É manifestação. Infelizmente, irmãos, eu lamento dizer isso, mas lamento mesmo, que hoje a Igreja de Cristo não é mais um ponto de encontro de se aprender a palavra de Deus. Hoje em dia, a igreja está sendo pontos de encontro, pontos de sociedades, de festas, de aniversários, de casamentos. Hoje, a igreja de Cristo está fugindo dos padrões divinos, que é ensinar a palavra de Deus. Hoje, não passa de um mero encontro social. Vai dizer se eu estou falando mentira ou não. Hã? Você está falando, por exemplo, dos parâmetros. Eu estava na sexta-feira aqui, eu pude ver isso na sexta-feira aqui. Eu pude enxergar isso aqui. Eu fiquei abismado. Irmãos, Mas eu falei assim, Francisco, eu falei, mas Deus não conta com quantidade, Deus conta com qualidade. Qualidade, não é quantidade. E aí, contado. Irmãos, é de doer. Tá difícil. É de doer. Irmãos, cultos de libertação, ele não tem que ser dentro da igreja. Cultos de libertação não é para ser feito dentro de igreja. Culto de libertação tem que ser para fora da igreja. Para fora. Porque nós temos a unção de Deus. Nós somos padronizados divinamente. Nós temos a ferramenta de trabalho. E nós temos que usar essa ferramenta de trabalho lá fora. Lá é o verdadeiro culto de libertação. Lá é o verdadeiro culto de doutrina, de cura, de libertação. Porque almas precisam de ser salvas. E quando nós trouxemos uma alma para dentro da igreja, então nós estamos trazendo ela para o reino de Deus. E o reino de Deus é em cima da palavra de Deus. O reino de Deus é ensinar as verdades bíblicas.
nós estamos chamando pessoas porque eu tenho o dom da cura. Eu tenho o dom dos milagres. Eu tenho o dom de batizar pessoas pela unção do Espírito Santo nas pessoas. E hoje está tendo mercantilismo dentro das igrejas. Eu estou usando aquilo que eu recebi de graça, né? E eu estou vendendo isso. Eu estou vendendo agora ensinamento. Eu estou vendendo os meus CDs, né? Eu estou vendendo as minhas Bíblias. Eu estou vendendo a minha pregação. E eu estou vendendo, né, os ensinamentos da palavra de Deus. Eu estou vendendo. O meu ganha-pão é hoje. Então, eu vou aproveitar essa situação e vou ganhar o meu dinheirinho extra. Quantos e quantos, né, conferencistas de igrejas que saem para poder ministrar a palavra de outras igrejas que não ganham muito dinheiro? Mercantilismo, meus irmãos. Jesus, ele não conformou com isso, não. Subiu no sangue de Jesus também. Jesus não se conformou. A minha casa, desse jeito, irmão, pegou lá um pedaço de vara e saiu cantando pneu para tudo quanto é lado, irmãos. E aí, é isso? Já acontecia lá. Já acontecia lá dentro do ministério judaico, isso daí. As pessoas que ofereciam as suas ovelhas, os seus pombos, os seus gados, né? Aquele ritual do tabernáculo, que o próximo trimestre nós vamos falar sobre isso, entendeu? As pessoas que recebiam, davam meia volta no quarteirão e vendiam de novo. Aqueles que não tinham sua criação, eram comprados esses animais e ofereciam de novo para o holocausto. Quantas e quantas vezes esses animais não eram mortos e era circulado para arrecadação judaica? É por isso que Jesus falou dos sepulcros caiados. Estavam completamente corrompidos. Hoje a igreja de Cristo, a maioria, não vou generalizar, estão vendendo pregações, estão vendendo cantores, hinos, estão vendendo ensinamento e estão fazendo conferencistas pagando. E aí você se preocupa em fazer festinha aqui dentro da igreja, confraternização e um monte de coisa. E lá, abandonado. Lá fora está abandonado. O verdadeiro culto de libertação é lá fora. As almas que precisam de ser curadas, almas que precisam de ser libertas e trazidas para o reino de Deus, que é aqui. Aqui que é o reino de Deus. E para eu praticar a justiça do reino de Deus, eu preciso de estar em conformidade, meu Valdenício, com a palavra de Deus. Eu tenho que estar com meus padrões divinos determinados e cumpridos na minha mente. Para eu adquirir o conhecimento da palavra, alguém tem que me ensinar. Ou você pensa que quando Adão e Eva pecou foi por falta de ensinamento? Foi por falta de ensinamento, meu irmão? Deus não falou para Adão, Deus não falou para Eva que não era para comer. O que a Eva fez? Estava alimentando aquele desejo. Aí vai falar, foi a cobra que me enganou. Ué, tá bom, aceita a sua desculpa, que a cobra te enganou, né? Que o Satanás te enganou. Mas você não recebeu instrução? O povo, Moisés, estava 40 dias e 40 noites no monte, buscando os padrões divinos. E o povo achou com o quê? Que Moisés morreu. E fizeram o quê? Um bezerro de ouro. E quando Moisés desceu, não mandou derreter e todo mundo tomar o caldo lá do ouro? E não matou aqueles que estavam incentivando a adorar o bezerro? Matou. Agora por quê? Coitado de mim, porque Moisés estava conosco. Ué, enquanto Moisés estava com vocês, ele não ensinou? A diferença de uma nação agora, criada por uma outra nação ímpia, Moisés relatou as artimanhas, entendeu? Que os egípcios faziam, que os babilônicos faziam, que os assírios faziam. Moisés ensinou. Aí só foi ele ficar 40 dias fora que o povo se corrompeu. Para eu ter esse discernimento natural, os meus pais têm que me ensinar. Para eu ter o discernimento espiritual, o meu pastor ou os meus superiores têm que me ensinar.
Porque eu não vou conseguir aprender. E eu aprendendo dentro dos padrões divinos, que é a palavra de Deus, eu vou continuar cometendo o mesmo erro. A menina tinha um espírito de Pitom. Estava elogiando Paulo e Silas. Sabe o que é Pitom? Espírito de adivinhação. E esse Pitom era uma cobra grega, entendeu? Que era da época da Grécia. Mas tem ela aqui também no Brasil. Tem. É um dos milhares de deuses que gregos adoravam. É ter o espírito de adivinhação. E por que aquela menina sempre estava elogiando os trabalhos de Paulo e Silas? Por quê? Quantas e quantas bajulações os homens de Deus têm recebido, eu tenho aceitado. E me alio a essa bajulação. Paulo e Silas não se bajulavam com isso. Paulo ficou incomodado. Ele voltou e repreendeu a menina em nome de Jesus. E na hora o espírito saiu, demoníaco saiu. Por que essa menina elogiava? Porque ela queria seguir os mesmos padrões que Paulo e Silas. Para dizer o quê? Que o mesmo trabalho que eles faziam, eu também faço. Quer ver? Mas Paulo Olha e aqui, ó. Silas, professor, Paulo e Silas conseguiu já identificar no primeiro contato que ele teve com essa moça, que era um espírito de adivinhação? Ele ouvia isso por muitos dias. Porque assim, é isso que eu acabei de notar, porque ele demorou muitos dias para expulsar esse mal. Irmão, Será que já de imediato ele já identificou ou só... a obra satânica, em determinado lugar, não é um ou dois espíritos imundos. São correligionários. É muitos. Paulo só percebeu isso porque a menina estava grudada nos pés dele. Na verdade, Paulo é espiritual. E Paulo estava se incomodado com isso. Mas ele orou. Ó, o texto está falando que aconteceu que indo nós, Paulo e Silas, e um grupo de irmãos, a oração. E a menina não desgrudava dele, achando que o mesmo trabalho que Paulo e Silas faziam, eu também faço. Para confundir quem? O povo. Jesus, ele não foi tentado pelas suas próprias palavras? Simão não queria o mesmo poder? A menina não era diferente, meus irmãos. Agora, para isso, existe o discernimento espiritual. Seria a consagração em definitivo dela agora. Exatamente. Era a consagração definitiva, porque o espírito maligno saiu dela. Em nome de quem? De Jesus. Paulo, ele era perseguidor. Ele ficou 10 anos afastado depois da conversão dele. Para que Paulo fizesse toda esse ministério, essa obra missionária que ele fez, ele ficou 10 anos aprendendo do Evangelho. E quando ele se sentiu preparado, aí ele foi para o campo de guerra. Ninguém vai para o campo de guerra despreparado. Vai morrer. Só vai para o campo de guerra se tiver preparado. E o general que é Cristo sabe o momento quando você está preparado e quando não está. Quando não está preparado, ele não vai te chamar em obra missionária em lugar nenhum. Ele vai chamar para você acompanhar para aprender. Foi assim que aconteceu comigo. Ele vai te chamar para você aprender. Quando você tiver igual ao seu irmão, com mesma unção e mesmo poder, aí o Senhor vai te chamar. É que nem eu falei 2 aulas atrás. Tem gente que já está 1 ano na igreja e já está pedindo unção. E aí? Porque eu acho que eu estou preparado, eu acho pelos meus conhecimentos naturais. E agora? E os conhecimentos divinos? Não está. E recebem unção. Sabe por que recebem unção? Falta de preparo também de quem está na frente do trabalho. Diga, irmão Jair, rápido, depois eu vou dar a palavra para o Eu irmão. vou contar uma experiência rápida aqui para os irmãos aqui, resumindo.
de um conhecimento assim, peraí, no meu caso, eu passei 21 anos sem ir na minha terra e Deus não permitiu que eu fosse lá. 21 anos, tá, irmãos? Aí quando eu voltei lá agora, que voltei lá, Deus me usou para mim orar por pessoas lá, casos espirituais. E nisso, quando eu orei por pessoas lá, irmão, eu senti algo assim tão tremendo, que resumindo, eu disse, se eu não tivesse uma estrutura básica, uma estrutura firme e rocha, talvez não estaria aqui, não. Não daria, não. Estaria aqui, Não daria. minha pressão foi para 16 por 9. Diga, irmão. E aí eu falei assim, não, aí eu vi que era espiritual. É espiritual. E tem que ter preparo. Diga, irmão. Não, o caso eu tava conversando com o pastor Carlos, né? Pra caso ele não me dá a oportunidade, entendeu? Tipo, um tempo pra me aprender. Né? Tive esse diálogo com ele, né? Tipo, tempo só pra mim aprender e adquirir conhecimento. Fala, irmão. Eu quero falar para você, porque a obra missionária, elas são muito sofridas, muitos missionários são enviados muitos ministérios são enviando e não manda nem recurso de nada, passando até só isso. A obra missionária é muito sofrida. Sim. Fala uma coisa, quando Deus, como o senhor falou, né? Quando Deus prepara, uma vez eu tentei entrar na Fundação Casa, eu e minha esposa. Tava tudo certo pra gente ir para a Igreja Assembleia de Deus do Ipiranga. Tudo para a gente ir para Fundação Casa, né? Deus não permitiu que a gente fosse. Lá teve uma reunião e bloqueou toda a visita. Depois tentamos a segunda vez, bloqueou também. Tentamos no presídio, também não conseguimos. Então teve um tempo. E hoje nós estamos no presídio e estamos no hospital. Estamos ainda tentando pelejar para tentar entrar na Fundação Casa. Isso é um verdadeiro culto de libertação. Isso é um verdadeiro culto de salvação. Precisamos de ter esses padrões divinos. E precisamos de ter um tempo. Diga-me. Liga o ventilador, meu senhor? Onde quer? Não, aqui eu não quero. Não, eu estou resfriado, irmão. Os irmãos querem ventilador? Não, não. Eu tô te vendo abandonando lá embaixo. Hã? Eu tô te vendo abandonando lá embaixo. Não, eu estou com calor, mas eu estou resfriado por causa do ventilador. Então, meus irmãos, Eu queria enfatizar mais algo em relação ao que você falou agora na questão de libertação. Se eu sou convertido, se eu me batizei nas águas, me batizei com o Espírito Santo, aí fala assim, como você falou aí, irmão, em relação a tem culto de libertação, então, a vigília, culto de libertação, de cura, enfim, e etc. Não, mas seja é como você falou, não tem que ser dentro do templo, tem que ser lá fora. o significado da palavra igreja, irmãos, é sair para fora. Hoje, infelizmente, não passa de um encontro de sociedades. Pontos de encontro, point. Sendo que pessoas precisam de ser libertas. E essa libertação, ela tem que acontecer lá fora. E para que eu possa trabalhar lá fora, eu preciso de estar em conformidade com a palavra de Deus. Eu preciso de ter um tempo para eu poder estudar a palavra de Deus. Então, hoje, nos dias de hoje, está tendo poucas definições de cultos de doutrina e escola bíblica dominical. Eu fiquei praticamente 20 anos aprendendo, irmãos. Agora que eu estou começando a dar aula. Agora que eu estou começando a dar aula, irmãos. E a tendência é o que? Fazer com que eu cresça, eu me edifique mais na palavra de Deus. E eu edificando significa o quê? Que eu estou enraizado nos padrões divinos da igreja, de Cristo. Não adianta ficar pedindo unção com 1 ano, 2 anos de casa, se você, entendeu, acha que está preparado, sendo que você não está. Diácono. Diácono. Meu Jesus, me fugiu agora o nome do diácono que ficou aí, ó. 20 anos. 20 anos. Ele se converteu,
aos testemunhos dos apóstolos, né? E depois da conversão dele, ele ficou 20 anos acompanhando os obreiros, aprendendo a palavra. O tanto é que depois, né, ele desceu para Jerusalém, né? Ele foi pregar, né, lá em Filipe, né? E lá ele começou a converter almas. E aquela fama, né, daquele discípulo, me ajuda o nome aí, irmão. A gente fala Filipe, 20 anos, andando com os apóstolos, aprendendo, acompanhando. Mas ele tinha um espírito de quê? De querer aprender cada vez mais do Evangelho de Cristo. E tem pessoas que querem acompanhar nós para poder usufruir de bens naturais, bens espirituais, para usufruir pelo meu próprio benefício. Olha a diferença de valores, irmãos. Eu fiquei 20 anos estudando. Agora, do ano passado para cá, que eu estou começando a ensinar os irmãos tudo aquilo que 20 anos atrás eu aprendi. E a tendência é o quê? Que eu leve a minha vida toda aprendendo também. Eu não dei um exemplo aqui da criança quando nasce, até quando a pessoa se forma. A criança, para ela ficar adulta, ela foi ensinada o tempo todo. E eu não fugi dos meus padrões naturais. Eu comecei do berçário, fui para o prezinho, eu fui para o primário, eu fui para o colegial, eu fui para a faculdade, eu fui para graduação, pós-graduação, doutorado, e vou subindo e vou continuar aprendendo por todo dia, pro resto da minha vida. E nós precisamos de ter essa preocupação para nós aprendermos da palavra. Tem que ter um tempo, meus irmãos. Não é eu achar que eu estou capacitado, porque você vai se corromper junto com a menina. Saul não se corrompeu? Quantos e quantos homens de Deus se corromperam na obra de Deus, achando que já era suficiente? E não era suficiente. É diferente dos dias de hoje atuais, né? É que não cabe a nós ficar aí falando do irmão, da irmã e tal, enfim. Pelos bastidores você vê aí. Irmãos, os padrões, para nós adquirirmos conhecimento, discernimento, né? Discernimento serve para usar no nosso dia a dia. A prática do discernimento, para interagir com Deus e rejeitar o mal e sermos guiados pelo Espírito Santo, e para identificar a vontade de Deus, os padrões divinos, né, para as nossas vidas. E é uma prática que nós precisamos desenvolver com relacionamento entre eu e Deus. E como que é esse relacionamento entre eu e Deus? É aquilo que o irmão falou, é aquilo que nós falamos aqui. É oração, jejum, leitura da palavra, buscar conhecimento na palavra. Eu tenho que começar daí. Se eu não começar daí, o que vai acontecer comigo? Eu vou ser um vaso fraco. Eu preciso de ganhar estrutura. E para que serve quando eu aprendi? Agora eu vou usar o discernimento, aquilo que eu aprendi, né? Para tratar dos nossos problemas particulares e também discernir se os espíritos são de Deus ou se não são de Deus. E como adquirir esse discernimento?